Adivinha onde eu estou? Aqui tem café, pão de queijo e muita igreja. Adivinha onde eu estou? Falei tão baixo que acho que não deu nem pra escutar. Você tá com o microfone? Não, esqueci. Bom dia, amigos do canal. Estamos aqui em Tiradentes, né? E por que visitar Tiradentes? Porque é uma das cidades históricas de Minas Gerais. Uma das cidades que fazem parte da história do Brasil. Brasil colônia. Eu sempre quis remontar a história do Brasil aqui em Tiradentes, nos lugares onde as coisas aconteceram. E Tiradentes é isso, cara. Tiradentes é muita história, é muita cultura, faz parte do circuito das cidades históricas mineiras e também tem muita gastronomia. Pão de queijo feito na hora, que tem outro sabor. Ele carrega a tradição mineira. Olha a sacanagem, né? Você pega o pão de queijo, bota um pouco de requeijão caseiro e vai ser feliz, né? Porque isso aqui é capotar de bom, né? Nu! Como eles dizem aqui, né? Nu! É bom demais, senhor. Que trem bom. E aqui é Pousada da Bia, um lugar super caseiro. Café da manhã tem lareira, dá aquele clima de fazenda, barulhinho da lenha, formidável. Café coado na hora. E café não falta, né? Um café quentinho, um pãozinho de queijo feito na hora. Ele faz na hora e serve. E essa aqui é a experiência, né? Essa experiência que nós vamos viver. E agora eu tô aqui com esse propósito de passar para vocês um pouco dessa história do Brasil, essa cultura brasileira. Vamos começar hoje explorando a cidade de Tiradentes num lugar icônico, que é o Chafariz São José. E ela foi trazida aqui em 1749, com a proposta de trazer aos moradores de Tiradentes água potável. Você tem o brasão de armas do Reino de Portugal e o oratório de São José das Botas, que era o padroeiro dos bandeirantes que exploraram essa região aqui. E aqui era um lugar de relaxamento, as pessoas vinham aqui para confraternizar, para conversar. Aqui era, o pessoal socializava. E atrás, vamos aqui te mostrar. Aqui pode encontrar o local onde as lavadeiras lavavam as roupas. Machucado, a pedra está mais machucada de tanto bater, lavar, esfregar a roupa. Aqui era a lavanderia. Fato curioso que nós encontramos aqui, se vocês perceberem, a construção foi propositalmente feita de forma inclinada para trás, porque caso houvesse alguma falha de estrutura, ele tombaria para cima dos escravizados e não para os senhorzinhos e as sinhazinhas que estavam aqui socializando. Isso aqui faz parte da história do Brasil, da história da Brasil colônia, da história de Tiradentes, das cidades históricas de Minas Gerais. O chão daqui do chafariz ainda é original e é chamado de pé de moleque. Gente, sabe qual é o nome disso aqui? Que tá aqui? Isso aqui é uma aldrava. Antigamente, quando você chegava na casa das pessoas, você fazia o quê? Batia a palma, né? Hoje casa, ô fulano. Mas quando a casa era um pouco mais abastada, você tinha isso aqui, que as pessoas batiam. Era o batedor de porta. Chama uma aldrava. E era muito comum nas casas das pessoas que tinham mais dinheiro, os nobres aqui, das cidades históricas de Minas Gerais. Bacana, né? Chegamos na Praça das Forras. Por que tem esse nome? Porque antigamente, lá no século já XIX, aqui foi o local onde os escravizados eram alforriados. E depois da alforria, muitas das escravizadas, agora alforriados, ficavam aqui fazendo comércio com os tropeiros, que passavam aqui. Hoje em dia esses casarões foram substituídos
Após o fim do ciclo do ouro e com o novo ciclo do turismo, os antigos casarões, antes habitados pelos moradores daqui, passaram a ser casas de comércio. Tem restaurante, tem padaria, tem choperia, tem casa de artesanato. Mas a praça continua sendo um ponto importante e marcante aqui de Tiradentes. E a gente está aqui na Rua Direita e a gente vai numa casa de queijo muito famosa que é a Ouro Canastra. Faz uma degustação de queijo para você, apresenta os queijos mineiros e mais especialmente o queijo canastra, queijo mineiro autêntico. Vamos lá experimentar os queijinhos? É um canastra de casquinha, é um canastra do Cláudio. Ele é bem levinho, massa macia. O queijinho com cafezinho, ele harmoniza muito bem uma goiabada. Esse próximo queijinho é o Bicas da Serra. Bicas é um queijinho que o produtor dele trata dos gados a partir de pastagem nativa. Ou seja, não vai farelo, ração, nada não. Mas o queijo é um queijo um pouco mais leve mesmo. Mas no final do paladar você vai sentir que ele pega um pouquinho mais do paladar, ele traz um pouco da acidez. Ele com cafezinho da tarde também traz. Esse próximo queijinho é o tropeiro, um queijinho que é maturado em cinza de carvão vegetal. Se harmonizar ele com vinho numa tábua de queijo também, ele cai bem, porque ele é muito delicado. Esse óleo é um queijinho de massa crescente. No início do paladar você vai sentir que ele é mais levinho, conforme você vai comendo você vai sentir que ele vai crescendo mais no paladar. Ele dá tipo uma explosão. Quer coisa melhor? Você tá andando, aí tem uma portinha, você vira um chopp. Vende o chopinho, você bebe e refresca o dia. Saúde. Essa aqui, gente, é a Rua Direita. Rua Direita tem esse nome que é uma tradição portuguesa. Se você vê nas cidades de Portugal, você vê, por exemplo, em Óbidos, tem esse nome, Rua Direita. Mas por que esse nome? A toda cidade que tem uma rua principal se chama Rua Direita. Essa tradição portuguesa tem uma origem cristã. Por quê? Jesus, pela tradição cristã, está sempre do lado direito de Deus. E quem anda com Jesus está caminhando com Deus do lado direito. Então é essa a história, é o caminhar até o encontro de Deus, que é o templo onde é a igreja principal ou a mais antiga. Rua Direita nada mais é do que isso, gente, a rua principal de uma cidade, onde liga a entrada da cidade, a moto passando, a entrada da cidade, a igreja mais antiga ou a igreja principal da cidade. E como eu falei antes, a Rua Direita sempre dá para a igreja mais antiga ou a principal da cidade. E no caso aqui de Tiradentes, a Rua Direita ela dá na igreja mais antiga. E qual é? Que é essa daqui. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos. E ela tem uma história particular, porque ela foi construída pelos escravizados para os escravizados. Você pode ver lá dentro que tudo que reluz, sim, é ouro. Vamos lá ver? E essa era a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela tem coisas curiosas na sua construção. Se você perceber, você vai encontrar uma lua. Isso por quê? Porque os escravizados só tinham o tempo livre à noite para poder construir. E o que você vê aqui em dourado é ouro. Por quê? Os escravizados, quando vinham das extrações de ouro, eles escondiam nas unhas ou nos cabelos o ouro e traziam para cá para construir. E a porta pelo qual os escravizados entravam pela igreja é essa daqui. Por que isso?
porque o ouro que eles clandestinamente traziam das zonas mineradoras não pudesse aparecer para quem visse para a porta principal, que ficava sempre fechada. Por quê? Porque as pessoas que passassem em frente não vissem o ouro reluzente. Eles entravam com o ouro escondido entre as unhas e o cabelo, tiravam na pia batismal e colocavam nos lugares. E tem outra coisa curiosa, eles não esqueceram a sua religião de matriz africana. Você pode encontrar conchas que representam Iemanjá, que representa sua ancestralidade. Então tudo isso é feito aqui e foram feitos por eles, os escravizados, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, aqui em Tiradentes. Gente, tem muita loja de estanho aqui e isso me faz lembrar a história de Napoleão e seu exército. Existe um livro chamado Os Botões de Napoleão que diz o seguinte: os botões do exército de Napoleão eram feitos de estanho, só que o estanho não é resistente a frio. Então quando ele chegou na Rússia, no inverno rigoroso, os botões se desfarelavam. Então dizem que Napoleão enfrentou o exército russo de peito aberto. Curioso, né? Eu fico vendo essas lojas aqui e me fez lembrar essa história de Napoleão. Em 2016 eu assisti o Teatro de Bonecas aqui, foi bem legal. Parece coisa de criança, mas assim, tem uma pegada bem interativa com os adultos e é uma coisa muito de natureza, pelo menos a peça que eu assisti, né? Em 2016 tinha a ver com natureza, com conscientização ambiental, então foi uma coisa bem legal, tanto para as crianças quanto para os adultos. A criança que adorou. Delícia, ele é docinho. Muito bom. E à noite acaba aqui na rua direita para tomar um vinho nesse lugar especialista em vinhos. Isso aqui é um wine bar, sabe? Tem vinhos de todos os lugares do mundo inteiro. Tem vinhos de Tiradentes, tem vinhos de Minas Gerais. E eles botam amendoizinho pra gente não ficar de porre, né? Ainda tem um amendoizinho que eles botam aqui, sabe? A gente não fica meio bêbado. Mais de porre a gente já tá, mais capior, não tá? Não fica pior. Cara, é viver a vida, a noite de Tiradentes, boa música, um pouquinho de rock, sabe? Bom vinho, que a gente sabe que é aquela velha máxima, beba bebida local. Seja cerveja, seja vinho. E a produção desse Luiz Porto é aqui em Tiradentes. E a gente está aqui para curtir a boa gastronomia dessa cidade histórica que é a Tiradentes. As cidades históricas de Minas Gerais. Um brinde, o charme quando cai a noite aqui em Tiradentes é curtir a rua, curtir o ambiente, ver a vida passar, ver o clima, absorver esse momento.
frente à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que eu já falei, você tem esse local aqui, que foi a antiga cadeia da cidade. Um local ressignificado, que hoje se transformou num museu dedicado à imagem de Santa Ana. Quem é Santa Ana? A mãe de Maria, a avó de Jesus. Todas doadas de uma empresária, Ângela Gutierrez, uma empresária mineira que colecionou por anos diversas imagens de forma selecionada no Brasil inteiro de imagens de Santa Ana, né, que a gente vai visitar agora. Vamos lá? 298 imagens de Santa Ana, sendo que 4 são muito raras, onde mostra a imagem de Joaquim, o pai da Maria, avô de Jesus. Todas as imagens são super selecionadas. Ângela Gutierrez buscou em vários cantos do Brasil imagens que fossem autênticas. E aqui embaixo você vê onde era a masmorra. Durante o período do Brasil colônia, os negros mantiveram o apego à cultura de origem. Isto representou um sincretismo que resultou na construção da identidade do Brasil. E o conjunto de imagens daqui reunidas mostra o quanto a mão africana consegue subverter as normas vigentes, recriando novas formas representativas de Santana através de suas interpretações de acordo com suas origens. Chegamos na igreja de Santo Antônio, ou a igreja matriz aqui de Tiradentes. Ela é a igreja que domina a paisagem da cidade. Ela é a mais importante aqui. Vamos conhecer lá dentro como é que é a obra de arte barroca que tem aqui dentro. E essa é a igreja de Santo Antônio, ou a matriz daqui de Tiradentes. Notem que o chão é numerado. Por que isso? Porque eram túmulos. As pessoas eram enterradas aqui dentro porque elas queriam ser enterradas em solo sagrado. Mas essa prática foi abandonada e o cemitério passou a ser aqui ao lado. E o altar, um dos mais ricos do Brasil, o segundo mais rico do Brasil, o primeiro é em Salvador. Um altar com 482 quilos de ouro, feito por um artesão português. E a igreja ela tem esse estilo rococó e barroco. E o que é o barroco? O barroco veio para dar emoção. Então por isso que todo mundo que chega aqui na igreja de Santo Antônio se emociona, fica impressionado. Porque essa é a proposta do artista barroco, causar emoção aos fiéis que aqui entravam. E toda a obra de arte feita aqui, elas foram feitas exatamente onde elas devem estar, no interior da igreja. Então é quase um museu de obra sacra, um rico exemplo de arte barroca brasileira. E a fachada da igreja? Ela foi projetada por Antônio Francisco Lisboa, o mestre aleijadinho, e era do início do século XIX. E a gente agora se aproximou de um lugar muito importante que pode ser o ponto de partida para contar a história um pouco de Tiradentes. Tiradentes ela começou com uma vila chamada Vila São José, porque era em homenagem ao príncipe de Portugal, que na época tinha 4 anos. Mas quando o príncipe virou rei, ele virou Dom José I. Sabe quem ele é? Aquele da estátua equestre, lá da Praça do Comércio, em Lisboa. E o reinado de Dom José I foi marcado pelo grande terremoto de Lisboa de 1755. E no Brasil, a Vila São José fez parte do ciclo do ouro. E com a chegada do ciclo do ouro, 1/5 do ouro extraído tinha que ser destinado à coroa portuguesa. Daí que o pessoal falava, poxa, que quinto infernal, que quinto horroroso, que vai para o quinto dos infernos. Daí surgiu essa expressão, quinto dos infernos. E com o terremoto de 1755, Portugal tinha que reconstruir sua capital. E como é que eles fizeram isso? Eles sobretaxaram as zonas mineradoras daqui de Minas Gerais.
deixando o pessoal ainda mais injuriado. E a elite mineira, já muito descontente com a coroa portuguesa, se reuniu com a pretensão de deixar Minas Gerais independente da coroa portuguesa. E os inconfidentes se reuniam aqui perto, na casa do Padre Toledo. Mas só que um traiu os inconfidentes, foi Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis estava devendo muito à coroa, então ele delatou seus companheiros em troca do perdão da dívida. E todos os inconfidentes foram presos, mas somente um foi condenado à morte pela forca e o esquartejamento, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Depois, com a República, os republicanos queriam um herói. E revasculhando a história, eles encontraram a história de Tiradentes, um herói nacional. E rebatizaram o nome da vila que antes homenageava um rei português para botar o nome Tiradentes. Gente, isso é um pouquinho da história resumida de Minas Gerais e de Tiradentes, para vocês entenderem um pouco da importância dessa cidade para a nossa história do Brasil. Vamos conhecer a casa do Padre Toledo? Fica logo ali. Amigos, bem-vindos ao restaurante Tragaluz, um dos restaurantes mais tradicionais aqui de Tiradentes. Tem mais de 20 anos de tradição na gastronomia contemporânea. A Tragaluz tem a proposta de manter uma cozinha artesanal, usar a mão de obra local e sem esquecer as tradições mineiras. O cardápio é feito pelo chefe Felipe Ramé. Vamos aqui degustar a comida contemporânea com toque de regionalidade que faz essa casa tão importante no meio gastronômico aqui de Tiradentes. Vamos à comida, né? Uma obra de arte o prato. É o pato com ovo falso. E é falso mesmo. Parece uma gema de ovo, mas não é ovo. E pato eu adoro, né, cara? Desmanchando, ó. Nossa. Esse é aquele prato que você come calmamente, come rezando. A comida aqui é feita na hora. Ela não é pronta nem pré-pronta. Todos os pratos aqui são feitos na hora, conforme o pedido do cliente. É a comida com os 3 sentidos principais. A apresentação, que é a visão. O olfato. O cheiro tá maravilhoso, do pato assado e do paladar. E o que eu achei mais legal é que a mesa que a gente escolheu é um balcão na janela. Eu achei extremamente diferente isso. Acho que dá um charme aconchegante. Você está de frente à rua direita, à luz de velas, com vinho, um lugar especial, comida de boa qualidade. Isso aqui é incrível. Agora chegou a sobremesa mais premiada, reconhecida e famosa do Tragaluz, que é a goiabada frita Tragaluz. Essa sobremesa, em jornais de Paris, já foi apresentada na Ana Maria Braga, é o carro-chefe do Tragaluz, essa goiabada frita. O que eu posso dizer é que é uma gastronomia muito exclusiva. Tanto o prato principal quanto a sobremesa são elaborados pelo chefe. É de capotar de bom. Combinação de sabores eleva o paladar. E tem mais, o Tragaluz, ele foi eleito esse ano um dos 100 melhores restaurantes do Brasil. Bom, gente, agora a gente vai andar para um lugar que é esse aqui. São essas ruelas que interligam as ruas principais. No século XVIII, na era do ciclo do ouro, os escravizados eles não podiam andar pelas ruas principais. Então eles eram obrigados a andar por essas ruelas. Era aqui que eles transitavam, para que eles não cruzassem com as ciazinhas, os senhorzinhos. Era um costume da época, infelizmente, onde os cativos tinham que passar por esse
esse sofrimento, ou essa vergonha, essa humilhação. É uma distinção também, né? É distinção. Fala. Agora, eles não usavam sapatos, né? Os escravos usavam sapatos? Porque, olha, descer com isso aqui de tênis já é difícil, é desconfortável. Imagina descer isso aqui a pé. Praticamente, assim, impossível. É. Eles deviam usar sandália. Desconfortável. Eles deviam usar sandália. Porque o chãozinho é ingrato, né? É. Muita irregularidade. E no final da rua, olha onde é que essa rua, essa ruela, vamos botar esse beco, vai dar diretamente aonde? Nas costas, na parte traseira da igreja, da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A primeira igreja aqui de Tiradentes que foi construída por eles. Você vê como é que as coisas se encaixavam para eles, né? Propriamente para eles. E aqui a fachada, a parte de trás. E assim a gente se despede de Tiradentes, essa cidade histórica mineira, essa cidade incrível, onde você tem cultura, você tem arte sacra. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado todas as dicas para vocês fazerem uma viagem melhor. E assim fico. Beijo e até a próxima, viajantes.